Você citou desfavelização, né? Eu acho que eu vou um pouco pela segurança pública agora, até porque é um tema que o brasileiro, acho que é um dos mais caros, se não o mais caro hoje para o brasileiro, acho que é economia e segurança pública. Mas falando dessa esfera, com tanta dominação territorial, por exemplo, de facções criminosas, já vi você comentar sobre segurança pública, citou até o El Salvador, né, o país. Então, como que o senhor vê isso hoje e como seria esse processo de desfavelização, que é uma coisa antiga, inclusive, né? Bem antiga. Olha, quem dera fosse uma coisa antiga. Fala-se nesse tema, mas é um tabu tão grande falar sobre desfavelizar, porque na prática a gente há muito tempo, especialmente começando no Rio de Janeiro, a gente começou a achar que a favela faz parte da nossa identidade. Não porque tinha um cartola na favela, era um poeta da favela. Você pode ser um poeta e não morar na favela. Acho que essas coisas... Você tem grandes poetas na história humana que não precisavam morar em favela. Você não vai justificar a ausência de saneamento básico, presença de tuberculose em populações humildes e comando naquele bairro por parte de facções com base num poeta ou num samba. Só que nós fizemos isso. Faz parte de um processo histórico muito destrutivo de autossabotagem que nós tivemos. Vou começar pela parte de segurança e eu vou chegar na desfavelização, porque essas coisas estão muito conectadas. Inclusive, no próprio Livro Amarelo 2, a gente junta uns pontos. A favelização, ela acontece no Brasil, ela acelera muito nos anos 60, 70, 80 e 90, que é quando a gente tem um boom demográfico, e é quando, no meio do regime militar, você tem a crise do petróleo, e aí toda aquela formação de capital bruto, ela se interrompe. O Brasil acaba caindo no lance da dívida externa, começa a parar aqueles mega investimentos, e aí a gente começa a sentir como o aumento da nossa infraestrutura diminui e o investimento urbano nas periferias, em casas e prédios, simplesmente não acontece. Então você tem um boom de pessoas nascendo, boom de pessoas migrando para as cidades, incapacidade do Estado em responder isso, e aí você tem a destruição das grandes cidades que passam a ficar altamente favelizadas. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as grandes capitais do Nordeste. E aí você criou aqueles bolsões. Nesses bolsões o Estado não está presente. Ali e nas cadeias começam a surgir as facções. E aí você tem dois modelos de facção, dois modelos de administrar isso. O Comando Vermelho, que tem um modelo mais clássico, ele tem um modelo que eu chamo de horizontal. Que você olha no horizonte, o mapa, vai ser aqui, ó, essa área aqui é do Comando Vermelho, essa aqui é do ADA. Você separa o mapa. Comanda o espaço. Eles comandam o espaço. E ali dentro, eles usavam para vender droga, para beneficiar, às vezes, né? Pegar o pacotinho da droga, dobrar, botar os aviõezinhos. Depois eles começaram a colocar serviços. Hoje tem serviço até de internet, tocado pelas facções. E do outro lado, o PCC veio com um modelo diferente. Começa na cadeia, pode ter também, quando interessa a ele, a dominação horizontal, mas ele faz a dominação vertical, que é a dominação das instituições. Invadem o Ministério Público, invadem polícia, invadem a política, invadem o judiciário, ONGs, empresas do mercado financeiro, combustíveis. Eles estão gigantescos, têm controle de toda a região. Laboratórios de análises clínicas que atendem várias cidades em São Paulo e funcionam. O problema do PCC é que ele funciona. Ele realmente distribui o combustível dele, a REAG atuava no mercado financeiro, eles funcionam e eles são mais difíceis de pegar porque é um inimigo mais invisível. Pois bem, veja que questões Uma ponderação, o Fábio fez menção a um ponto aí, desculpa, Renan, é a sofisticação com que o PCC atua, não é uma coisa grotesca, é criminoso, óbvio, ninguém está... Estão na Faria Lima, eles têm doutores. Mas é uma coisa sofisticada, diferentemente do que era, por exemplo, aquelas facções do Rio de Janeiro. Sim. O Comando Vermelho... Desculpa, Fábio, só para complementar. O Comando Vermelho nunca conseguiu ter a sofisticação técnica do PCC. O Comando Vermelho é mais brutal. Tanto que o Comando Vermelho avançou no Nordeste, e eu pude viajar pelo Ceará e pegar. Eles estão tomando o Ceará. Muito por conta da fraqueza do governador. O governador não botou a polícia para resolver, porque não é que eles também contam com grandes tropas. Eles vão indo na ausência do Estado, vão se estabelecendo e tomando os locais. O caso mais bizarro é de uma cidade que chama Santa Quitéria, tem urânio em Santa Quitéria, e o Comando Vermelho se aliou com o prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho, e eles estão presentes ali na cidade. É um caso público, todo mundo sabe. O prefeito, inclusive, foi afastado por ligação com o Comando Vermelho e pagou prêmios para o Comando Vermelho por ter participado da eleição dele, e a população, houve uma eleição suplementar, a população, inclusive, elegeu o filho dele, mostrando que o buraco no Brasil é sempre bem mais embaixo do que a gente imagina. Então, o Comando Vermelho é mais brutal, ele é mais claro, você consegue entender e ver isso, e o PCC é mais sofisticado e fatura mais. O PCC tem um controle hoje da fronteira do Mato Grosso do Sul, e o PCC tem a rota caipira para trazer essa droga até o Porto de Santos, e lá no Porto de Santos, no redor, na Baixada Santista, eles têm um controle territorial, que é onde eles processam a droga, tem empresas de containers que eles recebem, conseguem muquear
por exemplo, cocaína junto com outros produtos que têm uma densidade similar, colocam dentro dos navios e aí eles vão exportando para a Europa numa operação que é bilionária. De um lado, nós temos que usar a violência do Estado de maneira muito clara e a alteração nas leis, a aplicação do direito penal do inimigo, para você fazer a tomada daqueles territórios e o Estado se restabelecer. Esses territórios que em grande parte são favelas. Que não só, mas quase, assim, nem toda tomada de território por parte do Comando Vermelho era uma favela, mas toda favela está tomada por alguma facção. Isso em praticamente todo o Brasil, salvo raríssimas exceções. E o Estado atua ali, e do outro lado, para enfrentar o PCC, aí a tal da inteligência. Eu sempre desconfio quando eu vejo uma Tabata Amaral, olha, precisa muito de inteligência. Porque você fala inteligência, mas não fala em aumento de pena. Você precisa das duas coisas. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de COAF, a gente precisa de Polícia Federal, para desbaratinar o PCC, acabar com o faturamento multibilionário que eles têm no Porto Santos, e aí você vai destruindo a máquina de negócio. E do outro lado, reocupar territorialmente. E aí, se nós fizermos isso com alterações nas leis penais, nas leis de execução penal, com a qualificação de membros de facções como o inimigo, com um direito muito veloz. Quando a gente fala, quem quer chamar o cara de inimigo? Todo cara que é membro de uma facção, o sujeito ele não tem mais presunção de inocência, ele tem presunção de culpa. Se você é listado, você é um membro do Comando Vermelho, você está lá ostentando um fuzil, um policial te pegou, você vai preso na hora. Inafiançável, você não tem progressão de pena, você não tem esses recursos. Isso é tratá-lo como um inimigo do Estado, porque ele se coloca como inimigo do Estado. Feito isso, nós podemos aí sim tratar do tema que para mim é apaixonante, que é como recuperar as nossas cidades. As cidades do Brasil são feias. Todo mundo sabe que morar numa metrópole no Brasil é uma experiência muito ruim. A gente fica com aquela loucura, não, o Rio é lindo. O Rio é lindo numa faixa, o Rio está todo favelizado, o Rio está todo destruído. As capitais do Nordeste estão todas favelizadas. São Paulo, o entorno da cidade inteira é favelizado. Aquelas pessoas vivem mal, não tem saneamento básico. E recuperar o espaço urbano, recuperar a paisagem, é recuperar a dignidade institucional do Brasil. E aí a gente pode falar que nós somos sérios. A China não se deixou favelizar. A Singapura era favelizado e desfavelizou. Nós não podemos permitir que a favela seja parte da nossa alma. Que a nossa produção cultural tenha que vir da favela. As meninas na favela, a taxa de gravidez na adolescência é muito maior. Casamentos destruídos ou mães solteiras sem a presença paterna, muito maior. Índices de desempenho escolar dos alunos em regiões em que há favela são piores. Presença do crime, maior. Tá na hora da gente falar, a favela é uma desgraça, a favela precisa ser transformada em bairro, aquelas pessoas vão ganhar dignidade e aquele modo de se viver precisa ser alterado, pra gente tratar eles como cidadãos. Hoje, a pessoa que mora numa favela, no fundo é como se fosse um estrangeiro no Brasil, vivendo no Comando Vermelho estão, no do TCP estão, no PCC estão. A gente tenta tornar essas pessoas brasileiras. Só que aí, sem me estender, mas que é um assunto para mim apaixonante. Aí tem que ter espaço fiscal. Estamos falando aí de pelo menos 900 bilhões em investimentos. Só espaço fiscal ou também desobediência civil de quem está no comando? Porque, vamos lá, vou dar dois exemplos muito rápidos e são reais da realidade brasileira. Às vezes você tinha uma medida do executivo para resolver um problema de uma favela. A favela estava na beira de uma estrada, ou seja, corria-se risco, ou estava na beira de um manancial, que era problemático para quem morava lá e para quem não morava lá. Bom, vinha o Ministério Público e dizia o seguinte, não, ele não pode ser retirado aí. Vou tentar levar algum serviço básico, seja algum saneamento. Não pode, porque essa é uma área de manancial, não deveria ninguém estar morando aí. Não acontecia absolutamente nada. Não, acontecia assim, aumentava-se a favela. Se eu, por exemplo, pego uma pessoa que roubou hoje, que tem um problema, vai cair na tal da audiência de custódia, que esse é o entendimento do Supremo. Você acabou de dizer, poxa, se roubou, ele tem presunção de culpa, se ele está exibindo... Não, mas é crime menor, enfim, vem uma desculpa. Quem decide soltar é a justiça, mas quem tem quem tem a pessoa presa é a polícia. Se o senhor fosse o presidente do país, se tivesse, por exemplo, um preso na Polícia Federal, obviamente, não na Polícia Estadual, o senhor diria ao Supremo, não vai ficar preso porque não tem nada aqui de presunção de inocência e presunção de culpa. Aí é desobediência civil. O senhor está disposto a enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial porque vai contra um programa que, teoricamente, foi aprovado nas urnas? Sim. Sim, nós precisamos fazer isso. Essa aqui é uma resposta essencial, inclusive para um público que é muito... O público do Oeste, esse tema é muito caro para eles. Um dos meus heróis é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tinha uma seguinte prática como piloto. Ele se colocava numa posição, durante uma ultrapassagem de um adversário sobre ele, em que o adversário tinha que ou recuar ou bater no carro dele. Ou seja, ele se colocava numa posição de poder. Ele não estava infringindo as regras, ele estava numa posição de poder. Ou os dois se chocam, ou ele recua.
Com um Supremo hoje que está fora da caixa, a postura do presidente da República tem que ser essa. Eu vou entrar com... Vou dar um exemplo. Vou fazer o Estatuto da Desfavelização, regulamentando. Ninguém pode invadir. A pessoa participou de uma invasão de uma área pública ou privada para montar uma favela, ela tem que ser presa, na hora. Porque existem movimentos de moradia que ganham dinheiro fazendo isso. Invasão de mananciais. Eu sou de Interlagos. Aquela região foi destruída. Sim. Destruída pelo Tato, é a tal da Tatolândia. E hoje a região pertence ao PCC. A gente sabe como funciona isso. E sim, o Judiciário, o Ministério Público, ONGs, eles criaram toda uma indústria da leniência. Mas vamos chegar aqui no STF. Passa o Instituto da Desfavelização e muda as leis penais. Vou fazer uma operação. A lei passa, a lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Aí vem a Marina Silva com, sei lá, rede de sustentabilidade, entra no STF e vem um despacho. Decisão injusta e ilegal não se cumpre. Não se cumpre. E essa é a posição que eu falo inspirada no Ayrton Senna. Ele vai querer chocar, então eles que venham se chocar conosco. Eu estou no estrito cumprimento da lei, no estrito dever que o presidente da República tem de entregar lei e ordem para o povo brasileiro. Se eles quiserem se chocar, que se choquem. E aí, quem pode mais chora menos. Em bom português, Piotr. Não vou ficar fazendo provocação, não vou ficar sendo moleque institucional. Agora, o dever do presidente da República... Não está na Constituição o direito à moradia? Essa Constituição maluca que a gente tem, que tem direito a tudo? Não tem direito a nada. O Brasil se favelizou desde a Constituição de 88. Aumentou as pessoas que não têm moradia. Mas não está garantido? Estou lá tentando garantir o sagrado direito constitucional à moradia. Aí vem impedir. Aí você desculpa. Aí eles estão no descumprimento. Quando você fala do modelo do Bukele, o modelo do Bukele tem um enfrentamento institucional, aliás, uma ruptura institucional imensa. E eu nem estou dizendo que sou contrário a isso, muito pelo os resultados estão ali. Agora, fazer o que se fez lá, hoje, na realidade brasileira, parece algo extremamente distante. Mas o senhor está dizendo que o senhor vai fazer isso? Olha, vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Se ele não cumprir, eu também vou cumprir o meu. Eu vou estar no meu que é... Não, sou o presidente da República, essa decisão sua é ilegal e eu vou continuar com a minha política pública. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro. Vamos ser vamos dar um... Eu não vou precisar, isso não é não é a opinião do Renan, é a opinião do BOP. Eu tenho figuras do BOP que eu converso. O Busnello, o maior sniper do BOP, talvez, falou: Renan, todas as operações, que mesmo com o GLO, não funcionarão se você não tiver um estado de defesa específico naquela área, porque o traficante se esconde na casa da pessoa e você não tem um mandato. Como é que você vai pegar o traficante? Você vai precisar de um estado de defesa em que aí sim é permitido. Pois bem, passa o estado de defesa circunscrito a determinadas regiões. Santa Quitéria, no Ceará, favela da Rocinha, todos exemplos anedóticos, mas tá aqui. Passo, mando pro Congresso, o Congresso autoriza, começo do nosso mandato. Vem a ONG com a Marina Silva, ah, meu Deus, acabou a democracia. Entra no STF, STF não vai fazer. Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Porque é minha função como presidente da República garantir a integridade do território brasileiro. Eu vou estar em descumprimento da Constituição se eu não fizer isso. Gostou do vídeo? Inscreva-se e faça parte da geração que vai mudar o Brasil.